Olá, tudo bem? No outro vídeo eu havia falado do Epicuro, do epicurismo. Agora eu vou passar para o que seria, a escola rival e, a princípio, a sua negação perfeita. Aí poder-se-ia indagar, mas o negócio do estoicismo não é a tal da ataraxia, a imperturbabilidade? De que modo isso se relaciona à filosofia do Stirner? Vamos chegar lá. Entre as escolas filosóficas antigas, a que apresentou um maior nível de dignidade certamente é o estoicismo. É curioso que os três mais famosos representantes dessa escola, cujos textos chegaram até nós, tivessem ocupado lugares tão díspares, na altamente hierárquica sociedade romana. Temos em um extremo o ex-escravo Epicteto, no outro o imperador Marco Aurélio e no meio o cortesão Sêneca. Aqui vamos nos deter principalmente no Epicteto, cujas ideias sintetizam bem tudo o que se precisa saber sobre o estoicismo. De fato, o estoicismo também é uma escola de pensamento grega, mas as obras dos primeiros estoicos, como o fundador Zenão e vários outros, não chegaram até nós. Então os textos que trazem as ideias de Epicteto podem funcionar como a doutrina básica dessa escola, porque eles apresentam de modo bem detalhado a síntese da visão de mundo estoica. Falar sobre essa figura, Epicteto, é no mínimo interessante, porque vamos convir, ter um ex-escravo ensinando aos homens uma sabedoria de vida, fala muito ao underdog em cada um de nós. De fato, Epicteto era um underdog, mas ele chegou a uma compreensão da vida e um nível de lucidez tal que chega a ser difícil acreditar que ele sequer haja existido de verdade. Tal como Diógenes, ele não escreveu nada. Seus ensinamentos chegaram até nós por intermédio de discípulos. Epicteto foi escravo em Roma, filósofo na Grécia. O estoicismo grego foi originalmente muito influenciado pelo cinismo do nosso amigo Diógenes. E aquela atitude despojada, desapegada ao extremo desse último, aparece com muita força no estoicismo. Especialmente quando pensamos no Epicteto, um homem que enfrentou a situação mais humilhante que se pode enfrentar na vida, a escravidão, com altivez, dignidade, num ato de indiferença que mostra o quão pouco o mundo pode realmente importar para nós, na prática, quando percebemos que é nosso parco entendimento que nos faz temê-lo. No manual de vida do Epicteto encontramos uma síntese do estoicismo e um guia completo para a maioria das situações com que um homem pode se deparar na vida, ou podia se deparar na vida na época dele. O essencial na sua doutrina é mencionada a ataraxia, que vem a consistir na imperturbabilidade, face às coisas que estão além do nosso poder, do nosso controle. O estoico buscará uma indiferença às coisas exteriores, que o oporá à busca franca de prazer do epicurismo. O homem estoico, acreditando de fato ou não nos deuses, realiza a divindade na prática. Com efeito, o ideal de vida do homem é atingir uma quase indiferença às coisas, aos eventos da vida, ao barulho e às comoções do mundo, aos prazeres, onde o drama humano termina por ser encarado de uma distância onde as coisas exteriores ao indivíduo se tornam todas pequenas ou mesmo indistintas. O controle de si mesmo passa a ser uma meta, a mais desejada possível, porque a conclusão a que se chega é que a maioria absoluta das coisas estão além do controle do indivíduo, do sujeito. Mas o homem não atinge um grau de indiferença total. A questão é não se perturbar com tudo o que está fora do nosso controle. Mas o homem permanece vivendo na sociedade e cumprindo bem o papel que lhe cabe. Esse papel, qualquer que seja, acaba se tornando indiferente. O estoico se vê como numa peça de teatro, onde ele pode desempenhar o papel de escravo como poderia desempenhar o papel de imperador.
Daí que a postura de um Marco Aurélio seja tão visceralmente diferente de outros imperadores romanos. Ele era o homem humilde, propriamente dito. Os prazeres aceitos pelo estoico serão assim aqueles que se ligam a uma atitude básica, impassiva face à vida, que decorram naturalmente da situação do indivíduo. Não se deduza que alguém deva exercer sua função na vida com desdém ou desinteresse. O que a pessoa percebe é que tal função poderia ser qualquer outra. Assim ela desempenha qualquer atividade com a mesma atitude. Não se prende à função, à atividade em si, mas à sua finalidade, o bem coletivo, a vontade dos deuses, etc. Há muito de fatalismo nessa atitude, mas seja como for, ela de fato imbui o indivíduo de uma espécie de passividade altiva que o faz ter o equilíbrio, o domínio de si como metas. Ele se distancia de muitas situações que não apenas mantêm os outros ocupados, mas os fazem se inflamar, matar e morrer, por questiúnculas, desprovidas de racionalidade. O fatalismo estoico se deduz facilmente que os homens não são naturalmente livres, pois podem nascer ou se encontrar em uma situação que os impede de exercer qualquer escolha livre. Então o homem tem que se virar na condição em que se encontrar. O cara pode de repente se perceber escravo de alguém. Isso era comum na época do Epicteto. Como ele vai lidar com isso? A reação dele vai ser muito próxima daquilo que se expressa pela famosa frase: o que não me mata, me fortalece. O homem, como tudo ou mais, se submete à razão divina, ao chamado Logos divino, que ordena todo o universo e decide pelos homens o papel que eles devam desempenhar no mundo. Assim, vendo aquela situação como uma coisa necessária, determinada, Epicteto vai dizer, ser escravo te limita em vários sentidos, mas enquanto a vida não te é tirada, você vai se adaptando à situação. Não tem outra escolha se quiser continuar vivo. E assim o escravo acaba não odiando seu dono. Não. Epicteto vai olhar a coisa de uma perspectiva mais ampla. O dono do escravo também só se vê no direito de ter um escravo porque o Logos divino quer assim. Ou em termos mais simples, porque a sociedade em que vive aceita tal procedimento, o que dá na mesma. Em suma, nenhum nem outro tem culpa da situação. Se num momento o estoico é livre, no outro escravo, nas duas situações ele tem que se colocar além daquilo que ele não pode controlar e se ater ao que pode, sua reação àquela situação. É o Logos divino que tem a explicação final da situação dos homens. O que cabe a nós é aceitarmos as coisas tais quais se apresentam. Disso vai depender toda a nossa postura. É uma perspectiva determinista, claro, chamado determinismo metafísico, porque o que determina o mundo não são condições materiais, mas esse princípio que está além e acima de todas as criaturas. Esse tipo de determinismo também opõe o estoicismo ao epicurismo, pois o último é materialista na essência. Como eu falei, os deuses são citados, mas não têm qualquer função prática. Para o estoicismo não existe liberdade, assim como um homem moderno entenderia essa palavra. Já o epicurismo reconhece no homem certa liberdade de escolha, como eu disse, para se apartar dos demais. Por exemplo, isso faz com que as duas escolas pareçam opostas em tudo, né? Mas não é bem assim. Stirner resume assim a diferença entre elas. A postura, a atitude viril dos estoicos busca simplesmente dizer que o homem tem que resistir e se afirmar contra o mundo. E a ética estoica, que vem a ser a única ciência deles, pois nada tinham a dizer sobre o espírito, exceto como ele deveria agir perante o mundo, e sobre a natureza, apenas que o homem sábio deveria se afirmar contra ela, a ética estoica, enfim, não é uma doutrina do espírito,
mas uma doutrina em que o homem rejeita o mundo se afirmando contra ele. E isso acaba por consistir na imperturbabilidade e na impassibilidade, ou seja, na virtude romana por excelência. Os romanos, Horácio, Cícero, etc., nunca ultrapassaram essa filosofia. Já o bem-estar hedônico dos epicuristas é a mesma sabedoria de vida dos estoicos, sendo apenas mais astuciosa, mais enganadora. Eles, os epicureus, apenas ensinam uma outra atitude em relação ao mundo, recomendando tão somente uma atitude inteligente face ao mundo, onde o mundo tem que ser enganado, porque ele, o mundo, é meu inimigo. Essa interpretação do Stirner aparece no segundo capítulo do Único, chamado Os Antigos. Nesse capítulo ele trabalha com a ideia de que os homens antigos, os antigos filósofos gregos, romanos, etc., os que vieram antes da era cristã, trabalhavam com o mundo como uma realidade material, sem se ocupar do espírito como uma realidade separada, como a verdadeira realidade. Stirner, como Nietzsche, identifica em Sócrates e, portanto, em Platão, aquele que introduz a ruptura que leva à visão cristã do mundo, visão que o rejeita como uma coisa indigna do espírito, pelo menos antes das várias outras interpretações dadas ao cristianismo, é claro. Com o mundo do espírito começa o cristianismo. O homem antigo, assim, se arma contra o mundo. O homem novo, o cristão, pretende superá-lo e acaba se convencendo da irrealidade do mundo. Voltando aos estoicos, temos que essa escola filosófica tornou-se quase que a religião romana, antes da chegada do cristianismo. A postura que associamos até hoje a um romano típico é a estoica, aquele ar de autodomínio e de desprezo pelas exterioridades, que vamos encontrar seja em um Espartaco, seja em Júlio César. O pensamento estoico romano acabou por fazer uma síntese com outras escolas, e também com o epicurismo. A rejeição total à busca pelos prazeres, que era vista como algo indigno, um indício de materialismo vil, cede lugar à defesa dos prazeres moderados, o que aparece já no pensamento do Sêneca. E graças a essa difusão por toda a sociedade romana e essa possibilidade de ampliação, de mistura com outros sistemas, com que ele conversa bem, o estoicismo atinge, de fato, o que mais se aproxima de uma filosofia efetivamente democrática no pensamento antigo. Porque um ex-escravo, um cortesão e um imperador acabam se colocando em pé de igualdade no que tange a seu contato com o mundo, assim como qualquer outro homem que partilha dessa Weltanschauung. O elemento espiritual está muito presente aqui. Como eu disse, o universo é determinado por um princípio além do homem, mas não há uma contenção, uma limitação dos instintos visando uma vida melhor post-mortem. Nesse sentido, há uma proximidade com o Epicuro, há uma busca de autodomínio, que visa o aqui e agora, a imperturbabilidade, a impassividade no aqui e agora. Como eu disse, os deuses são mencionados o tempo todo por Epicteto, e para que eles servem? Como arquétipos, modelos. Mas o domínio que o homem alcança, quer alcançar de si, já o aproxima demais dos deuses. Como eu disse, o homem realiza o divino. Aí você indaga, Marco Aurélio tem os deuses, seu exemplo, seu julgamento, em vista, quando age de modo equânime. E vem a dúvida, para que ele precisa de tais deuses? Que diferença faz a crença nos deuses quando ele já atingiu o comportamento mais exemplar e incensurável que um imperador romano poderia atingir em vida? Da mesma forma, Marco Aurélio desprezava a moral cristã e o que tal moral teria a oferecê-lo? Ele não poderia se tornar um imperador melhor sendo cristão. Pensa nas figuras execráveis que ocuparam o posto de imperador antes e depois de Marco Aurélio. Para tais figuras, os deuses serviam de arquétipos,
mas a moral cristã do Deus único não serviria de coisa alguma. Mas os mais execráveis imperadores serão exatamente os que farão pouco caso dos deuses, os que apresentarão a descrença mais completa e os que não tolerarão o cristianismo de forma alguma. Daí que eu entenda que a ética, a postura estoica, prescinda e se sirva dos deuses de modo protocolar. Dentre as linhas de pensamento da antiguidade, as escolas de pensamento, a epicurista e a estoica parecem aquelas que melhor sobrevivem ao passar do tempo. E se eu não subscrevo alguma das duas, não é por não respeitá-las, porque isso não teria razão de ser, já que não são filosofias do exagero, do grito, do fanatismo. São posturas equilibradas, racionais, ponderadas. O que impede minha subscrição a elas é o fato básico de serem escolas. E eu não ser mais um aluno, não ter mais idade para ser um aluno. O que caracteriza o modo como Stirner lida com as linhas de pensamento que sejam análogas ou de algum modo semelhantes a dele é isso. Ele concorda com alguma ou várias das posições defendidas por aquela corrente, aquele filósofo, no limite da razoabilidade e da coerência com suas ideias. Mas no momento em que aquela corrente, aquele sistema, quer tomar posse dele, quer lhe prescrever comportamentos para cada momento da vida, ele se afasta sorrateiramente. A utilidade daquele sistema morreu ali para ele. Então tu vais reconhecer em seu pensamento, além da presença indisfarçável de Hegel, traços de cinismo, de epicurismo e de estoicismo, sem que ele seja nem cínico, nem epicurista, nem estoico, avant la lettre. No caso de Epicteto e do estoicismo em si, o alcance, digamos assim, universal, democrático dessa escola, a aproxima de Stirner, no sentido de que Stirner, não parece reconhecer uma hierarquia natural entre os seres, mas apenas hierarquia no campo das ideias, ou seja, ideias que tomam a dianteira das outras e, consequentemente, seus proponentes fazendo o mesmo. Os homens todos aparecem em Stirner como fundamentalmente semelhantes, todos lutando acima e antes de qualquer coisa por seus próprios interesses. Essa atitude não precisa ser uma de rejeição do mundo, nem de pretensa impassividade. Mas, de fato, quando o indivíduo toma a si mesmo como ponto de referência, um certo grau de imperturbabilidade ele tem que atingir. Em caso contrário, perderá o foco por qualquer motivo. Assim, todas as coisas exteriores do mundo acabam assumindo uma certa tonalidade que, a uma certa distância, as tornam indistinguíveis. Stirner é um pensador apolítico. Já o estoicismo prega que a política seja exercida com impassividade, sem paixão, com exemplo máximo no Marco Aurélio. A postura de Stirner face às autoridades do mundo e face ao Estado também tem um quê de estoicismo. Uma postura de aceitação daquilo que o indivíduo não pode controlar. Essa postura de indiferença às vicissitudes, às exterioridades da vida, mudava não só a atitude política, mas todas as atitudes do indivíduo, em todos os momentos da vida, na vida privada como na pública. Vamos comparar a postura de um filósofo romano como o Cícero, na defesa de suas ideias, com a de um profeta cristão, por exemplo, cuja postura histérica, desesperada, pareceria aos olhos do primeiro como uma postura indigna de um homem que se respeita. Cícero, obviamente admirador do estoicismo, vai se conduzir na vida e até na hora da morte com a mesma dignidade, como qualquer cidadão romano do seu tempo. Assim, mesmo que o estoicismo adquira em Roma a chancela oficial, por assim dizer, servindo a um fim social, ainda pode ser visto como uma filosofia do autodomínio e da autossuficiência. A aproximação com Stirner ganha assim seu sentido mais completo. A rejeição do controle que as exterioridades exercem sobre o homem, ao mesmo tempo que faz com que o indivíduo esteja preparado de antemão para qualquer vicissitude da vida, o imbui de um respeito por si mesmo, de uma altivez, que dá um sentido totalmente novo
a tão comentada hierarquia romana. Saber exatamente o que está em nosso controle é deixar de se preocupar com tantas coisas inúteis que assombram o nosso espírito, à toa que, uma vez atingido tal grau de lucidez, a vida passa a ser vivida do modo mais proveitoso possível, porque o indivíduo ganha o controle total de sua interação com o mundo. E a doutrina estoica traz um quadro completo do homem, reconhece a existência do corpo e da consciência como coisas interconectadas e ensina o homem a tomar conta de uma coisa sem esquecer da outra. A natureza animal do homem não entra em conflito com seu aprimoramento espiritual. Tudo entra em conjunção, já que não há pontas soltas na doutrina. O já mencionado Logos divino, que alguns vão chamar simplesmente de Deus, funciona como o fator ordenador de tudo. Da mesma forma que Stirner, o estoico não pode mudar o mundo. Ele tem que aceitá-lo como ele é. Tudo que está em seu controle é sua atitude face ao mundo. Assim, existe no estoicismo também um forte componente de subjetivismo, outro tema que aparece com força no pensamento do Stirner, porque existe essa percepção de que o sujeito é quem reinterpreta o mundo à sua maneira, tornando às vezes o mundo um fardo para si mesmo. Epicteto fala muito do modo como não usamos nossa inteligência para ver o mundo de forma racional, tal qual ele é, mas queremos a todo custo ver refletido nele o que só existe na nossa cabeça. Assim nos abalamos com as mínimas coisas, porque vivemos projetando o efeito que tais coisas terão sobre nós. Vivemos antecipando a realidade em nossa mente. E quando as coisas de fato acontecem, o que nos afeta mais não é a realidade, mas a falsificação que fizemos dela. Isso aproxima muito o estoicismo da psicologia moderna. Não se trata de fingir que o mundo não está lá fora. Trata-se de separar o mundo real da cópia mal feita dele que fazemos na nossa cabeça. Stirner dirá que o adolescente, o homem jovem, é obcecado com a ideia de mudar o mundo e vive irritado, porque, claro, nunca consegue isso. Então, quando vira adulto, aceita que o mundo é como é e passa a se dedicar a tirar dele, do mundo, tudo o que conseguir, numa atitude egoísta, mas acima de tudo de aceitação. Para efeito de comparação, tomemos então a postura de Epicuro, de não se deixar levar pelos outros, pela sociedade, pelo mundo, pelo barulho da ágora, enfim, pelo engano que geramos em nós mesmos acerca do mundo, buscando o prazer de viver numa vida simples, em contato com a natureza, sem exageros, dosando as necessidades do corpo, os prazeres do corpo, em equilíbrio com os prazeres da alma. Comparemos com a visão aberta pelo estoicismo, onde uma visão equilibrada das coisas está ao alcance de qualquer homem, de qualquer nível de inteligência ou nível social, tendo que ser feliz com muito ou com nada, com a vida mais faustuosa ou a existência mais básica. E temos que essas duas visões não são tão incompatíveis quanto parecem à primeira vista. O que o Sêneca percebeu. De fato, Sêneca, o típico homme du monde romano, não poderia nunca renunciar totalmente aos prazeres. E ele percebe que Epicuro atinge, a seu modo, um grande grau de indiferença também ao que ele não pode controlar. A atitude puramente epicurista, porém, seria vista como indesejável em Roma, já que a ideia de um homem ter que cumprir um papel social, de zoon politikon, portanto, é vital para a cosmovisão romana. O afastamento individualista defendido por Epicuro seria visto com péssimos olhos. O que é mais difícil de conciliar é o materialismo de Epicuro com a metafísica estoica, mas isso só se não adotarmos aquele método que mencionei no outro vídeo, ou seja, tirar de cada escola só o que interessa a uma aplicação atual, ao entendimento atual delas. Aí elas se tornam, sim, compatíveis até certo ponto, e revelam ambas vários pontos de contato com as ideias de Stirner, assim como a atitude crítica despojada de Diógenes.
Tirando de cena os deuses e o quanto tais visões possam ser idealizadoras, tirando-as, enfim, de seu contexto puramente antigo, temos o que em comum? A busca do autodomínio, do autocontrole, da autossuficiência. Estamos lidando aqui com a história da busca pelo autodomínio, a história da afirmação paulatina do indivíduo. O essencial, em suma, é o controle e governo de si mesmo. Isso nas três escolas. Controle que está ao alcance do indivíduo, do sujeito. E se no epicurismo vamos poder identificar o início da discussão sobre o individualismo, no estoicismo surgirá a questão do subjetivismo. Por um lado, o homem quer o controle de si mesmo. Por outro, percebe o quanto daquilo que lhe afeta no mundo, que foge do seu controle, portanto, existe apenas na sua cabeça. Assim se deduz que o homem pode adotar uma síntese das duas visões, buscar uma vida de prazer, mas não se afastar do mundo, porque seu prazer pode estar nele, no mundo, especialmente quando ele aprende a dosar o modo exato em que o mundo consegue lhe afetar. Por isso, Stirner aproxima os dois sistemas, enfatizando que no fundo os dois buscam a mesma coisa, o autodomínio. Epicuro enfrentando o mundo, Epicteto tornando-se indiferente a ele. Mas em ambos os casos o que importa é o sujeito, não o mundo. Veja por este prisma. O cinismo representa uma reação do sujeito contra um mundo que lhe parece falso, artificial, preso a conveniências, a artificialidades que não mudam nem ensinam a lidar com os verdadeiros instintos e necessidades do homem. Antes, fingem desprezar isso ao mesmo tempo que, por trás dos panos, se faz tudo aquilo que se condena em público. O cinismo, então, é uma tomada de posição que sinaliza que a mera teorização, o mundo das ideias platônico só, não serve de nada. É um convite para a honestidade consigo mesmo e para uma vida prática. O epicurismo, por sua parte, é um convite ao retorno à natureza, uma vida simples, de prazeres simples, longe do mundo, no sentido das distrações do mundo, as coisas do mundo que faz o indivíduo se perder dele mesmo, se inebriando com prazeres exagerados, que o levam à infelicidade completa, ou seja, à antítese da vida feliz e simples que ele quer, no fundo, para si. Já o estoicismo é uma atitude de aceitação, de resignação, mas apenas em relação ao que o sujeito não pode controlar. Não é um símile de nenhuma doutrina negadora do mundo. O mundo está aí, o estoico tem que viver nele, assumir um papel nele, mas da mesma forma que com o epicurista, o mundo não o seduz, não o abala, não o afasta do controle de si mesmo. Isso aí, essas linhas de pensamento, são três raízes plantadas para um pensamento pura e simplesmente individualista. Claramente, em Roma, é inimaginável um homem adotar uma postura individualista, sem ser taxado de louco. E aquela civilização não estava preparada também para uma visão puramente epicurista da realidade. Então, todos ali vão sempre olhar o sujeito conforme seu papel na sociedade, que tem que desempenhar de forma altiva, impassiva. E o próprio sujeito nunca vai conseguir conceber uma vida separada dos demais. Então a postura ética estoica tem um viés coletivista. Cada homem aceita o papel destinado a ele pelo Logos divino, porque daquela forma Roma tem um lugar para ele. Stirner já tem 2000 anos de vantagem sobre os estoicos. Mesmo em sua época, o pensamento individualista era anátema. Daí a crítica do Marx. Se até em nossa época não conseguimos lidar ainda muito bem com a ideia de que somos indivíduos e todos os outros também são, de que somos únicos, como tal ideia poderia fazer sentido 2000 e tantos anos atrás? Esses sistemas plantaram ideias que talvez nunca aprendamos a entender e desenvolver completamente, mas que estão aí e são muito mais interessantes e profundas que os dogmas religiosos inflexíveis, pelo menos por levar o mundo real, material, em consideração, não pretender uma negação dele apenas teórica. A sociedade humana é uma coisa e parece outra. Os homens dizem querer uma coisa na nossa frente e fazem o oposto disso nas nossas costas. Isso é Diógenes e também é Stirner. Meu prazer não é o prazer dos outros,
da multidão. Meu prazer é meu prazer, é único e é propriedade minha. Pouco importa que os outros aprovem isso ou não. Isso é Epicuro e é Stirner também. Da mesma forma, quando eu não tiver absolutamente nada, me restará o orgulho, também minha propriedade, de não me abalar com nada que ocorra no mundo. Isso é Epicteto e também Stirner. A leitura de Stirner faz assim com que enxerguemos essas três correntes de pensamento numa luz mais próxima de nós, extraindo o que elas têm de melhor e deixando para lá seus aspectos doutrinários, limitadores, enxergando nelas um uso prático. Claro que, como eu disse no outro vídeo, ele não faz parte nem reconhece qualquer linha de pensamento que mostre o pensamento moderno como uma versão evoluída do antigo. Até porque reconhece nele próprio os mesmos traços que levam a perspectivas que negam o seu pensamento. Essa aqui, porém, não é a análise de Stirner, é a análise sobre Stirner. Stirner não seria possível sem grande número de pensadores e movimentos que vieram antes dele. Ele traz uma interpretação original, única, para a história do pensamento, claro, mas do lado de fora, sabemos que ele também faz parte dessa história, embora se visse e só pudesse se ver como a conclusão dela. Mas nós, que não somos Stirner, temos a possibilidade de aplicar a perspectiva histórica na análise do seu pensamento. Assim, claro, vamos estudar os passos que levaram à possibilidade de Stirner, ou seja, os fatores que tornaram um pensamento tão visceralmente individualista possível. Então vamos vê-lo como resultado de uma grande confluência de fatores que tem nos cínicos, epicuristas e estoicos, além dos sofistas, claro, importante ponto de partida. Mas vai passar também pela independência de um Montaigne, pelos caminhos abertos pelo Renascimento, pelo Iluminismo e, claro, pelo trio Descartes, Kant e Hegel. Em vídeos futuros eu vou explorar melhor esse tema da genealogia do pensamento stirneriano. Obrigado por tua atenção.